A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa. Que bom estarmos aqui para a segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, o título da nossa lição é Somos Cristãos. Observe bem que o verbo aqui, o verbo ser, é diferente de dizermos estamos cristãos. Somos cristãos e parece ser muito comum ou alguém possa dizer, como bem comentou o comentarista da lição, o pastor Ezequias, todo mundo sabe disso, somos cristãos, mas esse título é um convite para refletirmos, de fato, somos cristãos? Então, na lição passada, estudamos em uma abordagem geral, o perigo das ameaças e todo esse comportamento nocivo das heresias à unidade da igreja. E hoje vamos tratar dessa temática que também é muito importante. O textuário, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não com um conjunto de regras e um conjunto de ritos. Essa é a verdade prática da aula de hoje. Você que está chegando agora no canal da nossa igreja, não se esqueça de se inscrever, ativar os sininhos aí da notificação, dê o seu like, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque dessa forma chegaremos a mais e mais pessoas. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Presidente Prudente, e você é sempre bem-vindo a acompanhar o conteúdo da nossa igreja aqui nesse canal. Os objetivos da aula de hoje, o primeiro deles é apontar a tendência judaizante que predomina entre os primeiros cristãos. Depois, vamos elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes, estes que eram opositores ao Evangelho da Graça. E por último, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então, esse e tantos outros assuntos você acompanha a partir de agora com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, muito obrigado, pastor William Enoch, minha palavra de gratidão ao nosso presidente, por permitir que aqui estivéssemos a fim de dialogarmos o segundo assunto do novo trimestre de 2025, o primeiro deles, onde nós temos um título curto, mas absolutamente sugestivo. Somos cristãos. Repito, somos cristãos, já dizia o pastor William Enoch, não é? A primeira temática a ser observada na aula de hoje, muito singelamente, é a respeito da prevenção contra a tendência judaizante. Esse é um assunto um tanto mais técnico, não é? O primeiro tema que está inserido no primeiro assunto diz respeito sobre a subida de Paulo novamente a Jerusalém. Vejamos que no frigir dos ovos, o apóstolo Paulo, agora tomado por Deus, por uma revelação, conforme registra o texto sagrado de Gálatas capítulo 2, a subir novamente a Jerusalém após 14 anos da sua conversão. Há muitas pessoas que, com uma certa um certo equívoco na interpretação, supõem que tudo na vida de Paulo aconteceu abruptamente, rapidamente. Não foi. Vejamos que o processo em que ele tem um encontro com Cristo e efetivamente o início do seu ministério, nós temos um lapso interessante em que a fé do apóstolo Paulo é maturada. Ele vai para uma escola, mas uma escola divina, para ser talhado, treinado, adaptado para então apregoar o Evangelho de Cristo Jesus. Na realidade, essa subida a Jerusalém, ela não acontece por uma convocação apostolar, como, por exemplo, registra o capítulo 15 do livro histórico de Atos. Essa, do capítulo 11, com especificidade, ela ocorre por uma revelação, como disse há pouco. Possivelmente, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Por outro lado, no item 2, o pastor Ezequias Soares fala sobre os objetivos da reunião. Quais foram
portanto, os objetivos que Paulo obteve ao receber a revelação e ao migrar para a cidade de Jerusalém. Muito possivelmente, também é um dado especulativo, mas ao que tudo indica, seja essa a afirmação mais coerente, nós temos o apóstolo, como disse há pouco, não subindo para lá a fim de participar de um concílio ou de um sínodo. Pelo contrário, Paulo possivelmente tenha ido para lá por uma ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, ao que parece, era levar donativos, isto é, doações aos irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho e pregou aos gentios, como vinha pregando há cerca de 14 anos. Agora eu finalizo essa prevenção contra a tendência judaizante e muito possivelmente o item 3 é o que mais faça sentido ou o que mais se aproxime com aquilo que a temática do texto do tópico 1 apresente. O item 3 fala sobre Tito e a circuncisão. Veja, conforme registra Atos, capítulo 4, verso de número 36, que Barnabé era judeu. Nós sabemos que Paulo também tinha, além de cidadania romana, era um judeu da tribo de Benjamim. No entanto, há um risco por parte de Paulo nessa ida a Jerusalém quando ele leva em sua companhia a figura de Tito, visto que Tito era grego e Tito agora frequentaria ou seria introduzido no seio dos judeus. E como isso seria possível, visto que, em tese, haveria naquele espaço um sujeito incircunciso? Como Paulo lidava com isso? Muito embora a circuncisão de Timóteo tenha acontecido ao longo do processo e pós-conversão de Paulo, ela ocorrera porque nós somos sabedores que Timóteo tinha uma identidade na sua árvore genealógica. A sua mamãe era judia, como registra o verso 3 do capítulo 16 do mesmo livro de Atos. No entanto, naquela reunião de Jerusalém, acompanhado de Tito, Paulo não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, a respeito desse tema, isto é, da possibilidade de levar a ideia judaizante da circuncisão para os gregos, para os gentios. Pelo contrário, Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então Paulo nem leva para o auditório esse tema, porque para ele isso é um tema vencido e que se estabelecer enquanto regra para o cenário judeu, mas jamais poderia se tornar um mandamento permanente para o costume gentílico ou para os gentios de modo geral. Obrigado, pastor Diego. O segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. Bom, você já entendeu que essa prática judaizante, ela traz consigo comportamentos, ritos, situações que acabam trazendo dificuldades para o bom andamento da obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, e é o primeiro item aqui, o espanto do apóstolo, tão logo retornou de sua viagem e ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E foi isso que deixa o apóstolo Paulo estarrecido, deixa atônito, deixa ele assustado por causa da velocidade do desvio dessas pessoas. O verbo grego para metatitester, que é abandonar, é deixar, é desertar, é virar a casaca, é mudar de pensamento, né? É tomar uma outra decisão. O apóstolo emprega nessa passagem dessa forma, isso era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército, quando alguém se rebelava contra o exército. E isso significa também mudança de partido político, mudança de filosofia de vida, mudança de religião, mudança de atitude, mudança de comportamento. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. É por essa razão que essa lição ela é importantíssima. E as heresias, elas têm esse cunho. O propósito é fazer com que a essência da palavra de Deus, de alguma forma, seja invalidada. E isso não é algo novo. Observe que já era presente esse comportamento nos tempos do apóstolo Paulo, é o que ele relata aqui na carta aos Gálatas. Quem eram, então, essas pessoas
como são tratadas aqui os judaizantes no versículo 4. O termo judaizante vem do verbo grego viver como judeu, adotar costume e adotar ritos judaicos. Aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2, eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Eles são reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja-mãe, mas na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Agora observe, eles eram legalistas entre os judeus e por isso eles eram chamados de judaizantes. Era um comportamento quase que tanto hostil, sem modéstia, né? Só nós fazemos o que é certo, só nós praticamos o que é correto. E é por essa situação que é Tiago quem nega com evidência. Ele negou as declarações dizendo que nunca os havia enviado, por serem esses legalistas e por essa razão chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus, eles ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, gerando nesse aspecto um grande equívoco, porque para a salvação nós todos sabemos que não é necessário nenhum tipo de rito, nenhum tipo de amuleto, nenhuma outra estratégia. Basta abrir o coração para Cristo, se arrepender dos pecados, confessar diante de Deus e dos homens que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, nós não precisamos de nenhum outro artifício, porque a salvação é pela graça. Pela graça, diz a Bíblia, sois salvos. Bom, em meio a tudo isso, não é difícil de perceber que havia então um clima de tensão, uma possibilidade de conflito. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, aparece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes, porque os outros deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Aí, os judaizantes, chamados de falsos irmãos, eles conseguiram, de uma certa maneira, furar esse bloqueio. E eles entraram, sem serem convidados àquela reunião. Eles eram inimigos da liberdade cristã, eram inimigos do evangelho, eles eram inimigos de Paulo e inimigo do próprio cristianismo. E o pior de tudo isso é que essas pessoas estavam, olha só, infiltradas. Elas estavam no meio da igreja e, infelizmente, elas conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Então, os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Qual é a grande lição que tiramos de tudo isso? Ter muita cautela. Pedir a Deus bastante discernimento para sempre verificar todo o contexto, o cenário, e temos a certeza, será que tais atitudes são bíblicas, são cristocêntricas? Esse comportamento, essas inovações, têm base bíblica? Deus está nesse negócio? Então, se agirmos assim, continuaremos a viver em alerta, em cuidado e zelando pela palavra de Deus e nunca permitindo que a nossa fé seja abalada. Muito bem, estou de volta com alegria para tecer importantes considerações do tópico 3 da aula de hoje, a tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho, esse é o primeiro assunto inserido como pauta dado pelo pastor Ezequias Soares. O evangelho é um só, não existem dois, afirma o pastor. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e circuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é absolutamente o mesmo. Diz o autor que ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. Paulo era com os gentios, constituído por Deus, apóstolo e doutor deles, para pregar aos não-judeus. Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma.
Me permita tecer uma ilustração muito simplória. Pedro e Paulo fizeram arroz, deram um alimento do evangelho simples e puro, mas com consistência. Agora, cada qual deu ao arroz o seu tempero. E é assim que funciona com a gente hoje, não é? Nenhum de nós somos figuras igualitárias no sentido da personalidade. Os nossos perfis são dissociados, não é? Os nossos perfis são antônimos, são diferentes. E que bom que ele é assim, porque seria bem deselegante se nós fôssemos todos iguais, absolutamente todos iguais. No pensamento, no jeito, no gesto, no andar, no falar. Seria algo bem desamornioso, eu diria, né? Mas com a graça de Deus, nós temos aí inúmeras possibilidades de cooperar, cada qual com seu jeito, com seu talento, com a sua especificidade, cada qual com seu tempero, todos contribuindo com o arroz, mas cada qual com seu tempero. Possa ser que Paulo tenha colocado um pouquinho mais de sal nesse tema, mas o Pedro não deixou também de salgar naquele tema. Então, cada qual dentro do seu nicho e dirigido elementarmente para cada nicho social, eles estiveram sendo usados como instrumentos de Deus e como um papel pedagógico, educativo, para instruir cada comunidade nas quais eles se dirigiam. Seja Paulo para os gentios, seja Pedro para os judeus. Agora, vejamos que no item 2 o autor fala sobre o perigo da doutrina judaizante. O apóstolo via em tudo esses dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. É por isso que o apóstolo combate toda e qualquer postura de cristãos judaizantes que tinham interesse de alterar o cerne do evangelho, colocando a lei como complemento da obra que Cristo Jesus efetuou no Calvário. Irmãos, se existe a necessidade de arranjos nos quais eu preciso extrair textos que são legítimos, mas que foram temporários, estabelecidos por um contexto necessário, veterotestamentário, e agora eu adequo esse cenário dentro do Novo Testamento, eu de alguma forma, direta ou indireta, torno o sacrifício de Cristo insuficiente. Isso não é legítimo, isso não é legal. Por fim, o autor fala sobre as práticas judaizantes atuais. Basicamente, guarda do sábado, observância rigorosa das dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso da trompa, enfim, todos estes elementos, para além de outros, como kippar, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, todos estes elementos, comumente, quem tem o interesse de tornar real ou adequar atual uma prática judaizante, acaba exercendo e incorporando esse papel, o que é absolutamente, com muito respeito a algum judeu que de repente se depare em um vídeo como esse, extremamente desnecessário. Nós não precisamos, por exemplo, aqui no templo sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, esperar que o nosso presidente coloque uma arca da aliança a fim de que ela simbolize a presença de Deus em nosso meio. Primeiro porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E esse elemento, muito embora fulcral, fora muito mais ainda para um contexto retrógrado, não necessariamente para o nosso cenário. Então a gente precisa ter essa habilidade para transitar com estes e estas realidades, não é? Por fim, vejamos que o autor se dirige a judeus, enquanto práticas judaizantes, judeus messiânicos, que principalmente em Israel seguem a tradição judaica, e os não-judeus, que da mesma forma é alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide, diz o Paulo em 1 Coríntios 7,18. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. É um erro. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado.
Meu amigo, meu irmão, meu querido, minha irmã, se você aprendeu o Evangelho da Cruz de Cristo, se o seu líder, o seu pastor lhe instruiu adequadamente com a simplicidade do Evangelho, não seja levado por vento de doutrina, fique com a Bíblia, leia a Bíblia, se adeque na Bíblia, se estabeleça na Bíblia. Ela, evidentemente, é a infalível, inerrante, indestrutível Palavra de Deus.